a realização de eventos culturais, a exemplo de teatro e ou cinema na praça. Apoio aos festivais de música diversificadas nos bairros periféricos. Realização e fomento a festivais de cultura baiana em espaços públicos. Melhor segurança e incentivo ligados aos espaços turísticos e culturais da cidade. Centro histórico, mercado modelo. Maior acessibilidade aos espaços culturais, ônibus em integração, estacionamentos. Subsídios governamentais que barateiem o preço de eventos culturais locais. Bom, esse quesito ele trata mais sobre trazer a área de lazer. Por exemplo, como o Igor falou, as pessoas não vão mais deixar de ficar nos seus bairros para ter um lazer, por exemplo, na Barra. Como ele falou, desapropriando o comércio naqueles bairros periféricos. Mas o governo poder investir no lazer nos bairros da periferia para aquelas pessoas poderem se sentir à vontade para ter um momento de lazer com suas famílias em um final de semana, por exemplo. Acho que o comentário de Vinícius está ótimo. Vamos passar para a emprego. Sobre o quesito emprego e renda, teve maior divulgação de eventos culturais gratuitos, rádio comunitárias, criar site e aplicativos, agenda em escolas, faculdades. Maior divulgação de eventos culturais gratuitos com o uso de rádios comunitárias a escolas e faculdades. Na verdade, esse era do outro. Agora sim, o tema de emprego e renda. Vou fumar. Também está certo, está continuando. A gente vai ver o debate no dia 8, tá bom? É porque dentro do que vocês estavam falando, a respeito de toda a questão educacional, né? Que a educação não é só na escola. Vai também dentro da educação, porque eu vejo que a cidade está mudando, né? Mas a educação das pessoas não modifica. Porque as praças, tudo, você vê quando você sai do local, onde está sendo renovado, a sujeira, existe tudo. A gente vai abrir para o debate logo mais, que a gente está tendo que correr, mas vai ter esse momento. Obrigado. Eu recebi um papel errado, tá. Mas emprego e renda, tá aqui. Tem aqui. Descentralizar as oportunidades de emprego, retirando do centro e evitando excesso de deslocamento, melhor distribuição dos serviços públicos pela cidade, SAC. Incentivo à implantação de empreendimentos comerciais em bairros populosos, com baixa oferta de emprego. Criação de novos centros urbanos, com incentivos para a instalação de polos de emprego e renda. Destinação de estabelecimentos comerciais por sorteio entre interessados que sejam do cadastro único dos programas sociais e não através de concessão por leilão. Obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais e empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, destinados por sorteio aos moradores beneficiários de programas de assistência social. Implantação de feiras dos bairros de Salvador. Implantação de hortas comunitárias. Implantação de cooperativas de lixo e reciclagem, definição de cota social em relação aos empregos gerados no setor privado e empreendimentos em geral. Continua aqui, né? Aí, acho que em relação a essa questão da destinação dos... Acho que o comentário que dá para fazer, acho que em relação a essa questão da de ser sorteado entre as pessoas dos cadastros dos programas sociais, que a gente tem, por exemplo, o caso dos quiosques da Orla, que foram divididos em 3 zonas e feitos em concessão. Quer dizer, isso poderia ser utilizado, ao invés de uma concessão que vai gerar a renda para a prefeitura diretamente através da outorga onerosa, né, do leilão,
essa renda poderia ser gerada para a população, destinando através de sorteio entre pessoas que são beneficiárias de programas sociais. A gente tem como exemplo um programa que existiu, não sei se ainda existe, chamado Viver Melhor, que destinava carrinhos de camelôs, etc., para a população dos cadastros do programa social. Mas por que não também fazer isso com estabelecimentos comerciais? E aí também fazer isso dentro do Minha Casa Minha Vida, e colocando mais estabelecimentos comerciais dentro do Minha Casa Minha Vida. As propostas de habitação agora. Habitação. As propostas foram: localizar as habitações sociais no centro da cidade, revisar as localidades onde estão sendo construídos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, de modo que a população tenha acesso a todos os serviços de saúde, educação, comércio, próximos de suas casas. Estabelecer requisitos mínimos para a escolha do local dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, como a implantação de escolas, serviços públicos e privados nas proximidades, ou construção dos mesmos no mesmo prazo de entrega do empreendimento. Incentivar empresas a migrarem para regiões mais carentes, oferecendo emprego e renda à população do entorno. Prever zoneamento misto para conciliar o uso comercial e empresarial com a habitação dos moradores. Mais investimentos para as regiões e bairros já existentes e que mais precisam, com a finalidade de garantir infraestrutura para os bairros menos favorecidos. Distribuição compensatória de recursos nos próximos 35 anos, inversamente proporcional à distribuição nos últimos 35 anos, de forma que em 2049 o valor de investimentos habitantes em todos os bairros seja igualitário. Priorizar os investimentos em infraestrutura nas áreas de risco, capacitação contínua da Defesa Civil e diálogo permanente entre ela e os moradores das áreas de risco. Aqui é uma imagem do... Eu vou pular as imagens, essa é uma imagem, só vou comentar essa. Aqui é uma imagem do Minha Casa Minha Vida no vetor Ipitanga. Quer dizer, o PD é distante de toda a infraestrutura, distante de tudo. O PDD poderia estabelecer requisitos mínimos para a implantação de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E com relação à preocupação que se repetiu de garantir habitação social no centro, garantir habitação social com emprego, etc, etc. Aqui tem a imagem do bairro de Pernambués e Saramandaia aqui, que fica na região ali de Iguatemi, polo de emprego da cidade, e que no PDDU tem a obra da Linha Viva dentro do seu quadro de intervenções, que vai passar uma avenida de grande porte aqui, removendo boa parte de sua população, né? E levando para onde essas pessoas, que ele vai completamente de encontro a esse conteúdo do PDDU, às propostas que a gente levantou aqui. Então a gente sugere que a linha viva seja retirada do quadro de intervenções do PDDU. A gente sugere que os critérios de reassentamento, reassentamento a critério da prefeitura, que a gente sugere que se divida entre reassentamento voluntário e involuntário. E que, a menos que a pessoa queira voluntariamente ser reassentada, que se estabeleça critérios como, por exemplo, a pessoa só poder ser reassentada por exemplo, 1 quilômetro de distância do lugar onde ela morou. Além disso, resumindo, no PDDU constam várias áreas, principalmente de borda marítima, que estão sujeitando, por exemplo, população do centro, população de bairros como a Gamboa, porque eles delimitaram a área de borda marítima e colocaram que a população está sujeita a reassentamento a critério da prefeitura, sem fazer nenhum mapeamento de que critério é esse, ou então mapeamento para a população saber, antes da aprovação do PDDU, quem é que está sujeito a esse reassentamento. Então a gente sugere que seja feito esse mapeamento antes da entrega do PDDU à Câmara, porque a população tem que saber quem é que está sujeito a reassentamento e quem não está.
E aqui uma APA, né, porque várias APAs na periferia diz que quem ocupou a área de abastecimento de mananciais, etc., está sujeito a reassentamento. Mas aqui a gente vê, aqui é a Lagoa dos Frades, lá atrás fica a Lagoa dos Pássaros, que está sendo demarcada uma APA. Eu morei muitos anos no Estiepe. Esses empreendimentos secaram a Lagoa dos Pássaros, que antes era interligada, e agora... E o PDDU não coloca essas pessoas sujeitas a reassentamento. Por que vai colocar as pessoas da periferia sujeitas a reassentamento se as pessoas de empreendimentos que ocuparam as regiões de abastecimento dos mananciais não estão sujeitas a reassentamento? Já em relação à mobilidade, temos como propostas: destinação de recursos para a mobilidade urbana proporcionalmente à quantidade de usuários de cada modal na população, priorização de meios que poluam menos o ar, priorização do metrô como meio de transporte público de massa, integração física, tarifária e operacional dos modais, incluindo o metrô, o trem, os ônibus municipais e os ônibus metropolitanos, como define a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587 de 2012. Não pode continuar. Restituição da responsabilidade pelos passeios públicos ao poder público. Padronização dos passeios públicos, seguindo as disposições da NBR 9050, que disponibiliza sobre acessibilidade universal, e esse item é extremamente importante, né, que é um item que a gente tem que repensar de maneira emergencial, porque a situação em que os PN passam na nossa cidade, né, é um caos, é uma coisa que, pelo lado humano mesmo, a gente tem que repensar isso de forma urgente. Universalização dos passeios públicos pela cidade, redisposição dos postes nas vias públicas, priorização das localidades com passeios mais precários na destinação de recursos para passeios públicos, melhoria das passarelas de Salvador, incluindo o aumento das capacidades, aumento na frequência de manutenção e implantação de elevadores e pisos táteis, utilização de passarelas para conectar as cumeadas dos vales, política de acessibilidade que contemple a todos em sua diversidade, garantindo a autonomia e a inclusão de todos em sua diversidade de necessidades. Implantação de sinalização sonora, ampliação da rede cicloviária como meio de transporte, melhoria de segurança nas ciclovias. Além disso, temos como proposta ampliação da linha 1 do metrô até Simões Filho, expansão da rede de metrô, atendendo às áreas do miolo, subúrbio ferroviário, cidade baixa, etc. Integração do metrô com o trem da calçada. Definição da tarifa do sistema metroviário conforme as condições socioeconômicas da população. Criação de passe livre para estudantes nas seguintes regras: 2 passagens diárias gratuitas para os estudantes, com direito a integrações. Demais viagens sendo pagas no valor da meia passagem. Estabelecimento de metas de qualidade e de eficiência da oferta do serviço para permissão do aumento da tarifa, com criação de uma agência reguladora específica para o sistema de transporte coletivo por ônibus, para fiscalização das metas. Integração dos ônibus intermunicipais metropolitanas com o sistema Salvador Card. Implantação e expansão das faixas exclusivas de ônibus. Reestruturação das linhas de ônibus de acordo com a expansão do sistema de metrô e trens, criando linhas bairro-estação e não mais linhas bairro-bairro. Ampliação, distribuição e melhoria dos abrigos de ônibus, observando-se a incidência dos raios solares, luminosidade e inclinação da cobertura. Melhoria dos pontos de ônibus com a fixação de placas informando a localização do ponto e suas linhas de ônibus. Exigência de veículos de piso baixo para a renovação da frota de transporte coletivo por ônibus de Salvador. Colocação de mais cadeiras para idosos deficientes e grávidas antes das catracas dos ônibus. Ampliação e melhoria do transporte hidroviário. Legalização, regulamentação e integração física e tarifária de vans e mototáxis. Parcerias com as empresas privadas para que elas passem a disponibilizar transporte aos funcionários. Reordenamento do tráfego de automóveis e de pedestres nos largos, como o Largo do Tanque e o da Calçada. E por último, rodízio de veículos motorizados individuais, aliado ao aumento da frota de ônibus com a diminuição do tempo de espera.
assim, a respeito de mobilidade, né, o nosso principal meio de mobilidade ainda é o caminhar. Por muitos lugares na cidade as pessoas caminham de fato, mas não é que tenha uma calçada ideal para se caminhar, é por conta de necessidade mesmo e opção. Mas a gente vê aqui duas imagens, dá para ver direito, duas imagens de calçadas e ambas são de responsabilidade pública, porque nós ainda... diga. Desculpa. A gente tem... continua. Essa foto aqui que eu tirei, essa aqui é uma foto, a primeira foto aqui é a foto da direita, é da calçada da Barra, que está sendo reformada recentemente, todo o trecho entre essa parte que foi entregue e Ondina. É uma calçada de responsabilidade privada, essa parte do lado, sem ser do lado da orla. Inclusive que passa por hotéis e o clube espanhol, etc. Está sendo reformada com dinheiro público. Então essa questão da responsabilidade pública, ela é injusta de não ser responsabilidade pública, porque você define que determinados bairros são mais importantes que outros por causa do turismo, etc, etc, e aí vai o dinheiro público de todos só para determinados bairros. E aqui do outro lado a gente tem uma calçada em Colinas de Periperi, que está numa encosta, que é um terreno de responsabilidade pública que está num estado ruim. Comentário a respeito de mobilidade, que foi um dos pontos colocados, mas como a gente está pontuando rapidamente, é só para focar com vocês. Foi muito questionado os estudantes essa questão das propostas de mobilidade, a relação entre os ônibus metropolitanos e os ônibus de Salvador. Ônibus que circulam, que vêm de Lauro de Freitas para Salvador, muitos estudantes necessitam desses ônibus e tudo mais, porém não existe a integração do ônibus. A gente não pode usar o Salvador Card nos ônibus de Lauro de Freitas e nem de Simões Filho. No entanto, a gente tem a necessidade de utilizar esse meio de transporte. Quem mora em Itapuã mesmo, o colega ali, muitos ônibus passam que você pode pegar para ir para sua faculdade e tudo mais. No entanto, você tem que esperar um único ônibus que passe de Salvador, que você possa utilizar o seu Salvador Card e pagar sua meia passagem. Então, uma questão que os estudantes colocaram é essa integração entre os ônibus de Salvador e os ônibus metropolitanos, para que a gente possa usar integralmente. Sobre Bom, um ponto da mobilidade que eu achei muito importante também foi a integração do metrô com o transporte coletivo, o ônibus. Bom, se o metrô que passou tanto tempo para poder sair, né, é um transporte de massa, então por que ele não ser usado para levar massa? Agora imaginem, a pessoa já paga um valor absurdo no transporte coletivo, que é o ônibus. Ela vai deixar de pagar esse valor que ela já se acostumou para pagar um valor mais absurdo ainda no metrô. Então tem que ter uma como é que eu posso dizer? Uma política de integração da tarifa paga no metrô e a tarifa paga no ônibus, atendendo não só os estudantes, mas sim também aos trabalhadores em massa. E assim também iria, se as pessoas deixarem de pegar, uma parte das pessoas deixarem de pegar o ônibus e pegar o metrô, iria desobstruir as vias e ficaria mais livre para quem quiser passar, né? Porque eu acho que é a realidade de todo mundo que mora em Salvador, o tráfego de automóveis ser um absurdo a todo horário do dia. Sobre propostas de serviço público. Teve propostas de melhoria de serviço público, quanto no que refere a postos de saúde, escola, segurança,
Proposta de capacitação profissional com o uso de novas metodologias, de melhora nas estruturas, de novas tecnologias, de novas metodologias. Preparação policial, de humanização, preparação física e comportamental. Ampliação da função da escola no que tange a conscientização da segurança, melhor iluminação e melhorando a qualidade do espaço urbano, como passeios, passarelas, pontes, etc. Igor? Dentro das questões de serviços públicos, a gente quer fazer um comentário. Na verdade, essa foto ela é bem explicativa, não precisa fazer comentários sobre ela. É só a forma como as pessoas centro-antigas são tratadas na cidade nesse momento. Na verdade, como o povo negro é tratado na cidade, de uma maneira geral. Essa foto explica muito bem o que acontece. Deixa eu voltar. Como volta aqui direto? Ah, pronto. Então, com isso, a gente finaliza a nossa apresentação das propostas, do documento que foi elaborado. E a gente gostaria de agradecer aos estudantes que compuseram a mesa e representaram seus colegas. Muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nessa tarde, né? Continuando agora. Agradecer a presença da doutora Tânia Scofield, que está aqui representando a Fundação Marilão Ferreira e a toda a equipe do Plano Salvador 500, né? Agradecer também a convidados que estão aqui também, a estudantes que ainda, apesar alguma turma teve que sair para fazer prova e outra tem uma revisão de prova, então é complicado gerir os horários, né? E agora a gente vai dar prosseguimento, vamos chamar aqui Juan Pedro Moreno Delgado, que é arquiteto e urbanista e professor do Departamento de Transportes da Politécnica UFBA. Professora Glória Cecília Figueiredo, que é urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA. A representante da articulação Centro Antigo e Centro Histórico, Ivana Shasper, por favor. A doutora Tânia Scofield Almeida, presidente da Fundação Marilão Ferreira e coordenadora técnica do Plano Salvador 500. E a Fernanda Teixeira, também participante da equipe de elaboração do Plano Salvador 500. A gente vai dar início à mesa de debate. A gente vai iniciar passando a palavra ao professor Juan Pedro a doutora Tânia Scofield, para fazer as considerações iniciais, 10 minutinhos das considerações iniciais a respeito das propostas. Boa tarde. Ok. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da IFBA. Em segundo, eu acho importante, eu quero parabenizar os estudantes. Eu acho que o pensar a cidade é um pensar de todos nós. Não cabe
não cabe ao executivo, não cabe unicamente à universidade, não cabe àqueles que têm profissionalmente, né, áreas, enfim, que têm um olhar mais crítico enquanto um olhar técnico, mas cabe a cada cidadão, né, entender essa cidade, fazer um diagnóstico da cidade, ver a cidade, como é que ela se comporta hoje, a partir desse entendimento, desse conhecimento, desse reconhecimento da cidade, de como ela está se comportando hoje, né, quais as propostas que a gente pode, e as proposições que a gente pode definir para o futuro. Eu acho que os estudantes trazem uma série de proposições, né, está dividido em blocos por área. Nós já recebemos essas proposições. Evidentemente que tem, depois eu falarei isso mais detalhadamente, mas a gente tem aquelas proposições que cabem no PDDU, que são matéria de um plano diretor de desenvolvimento urbano, que é o PDDU, aquelas que são específicas de um plano, no caso, que a gente vai trazer ao Plano Salvador 500, lembrando que o Plano Salvador 500 ele vai estar integrado ao PDDU, ele não, de forma que ele tenha a força e o caráter da lei do PDDU, né, e aquilo que é matéria da LOUS, que é a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. E mais, tem algumas questões que são muito específicas, que são, eu diria assim, que são muito setoriais, né, que não são matérias, eu diria, de um plano ou de uma lei de desenvolvimento urbano, mas são matérias setoriais nas diversas áreas existentes e que a gente pode, que no caso a gente encaminha para cada área específica. Mas, enfim, só para esse fechamento inicial, eu queria dizer que tudo aquilo que foi nos entregue, eu vou fazer, evidentemente, e especialmente no caso aqui do que foi entregue pelos estudantes, as proposições, que a gente tem daquilo que a gente não incorporar, grande parte do que foi proposto vai estar incorporado, daquilo que nós não incorporarmos, a gente vai devolver e com justificativo por que não incorporamos, né? Ou porque não cabe, porque não é matéria do PDDU, como eu já disse, ou por, enfim, a justificativa vai ser dada, né? E lembrando também que a gente tem no processo de discussão do PDDU 2 momentos. Esse primeiro momento, que agora que é do Executivo, a formulação do PDDU, da minuta da lei do PDDU, né, dentro do Executivo, e o segundo momento, quando o Executivo encaminha a Câmara, né, e que tem um outro momento de discussão, né, de audiências públicas, que a Câmara necessariamente, obrigatoriamente, vai ter que levar à discussão, né, até a sua aprovação pelo Legislativo. Bem, mais uma vez agradeço e passo a palavra. A gente passa a palavra agora então para o professor João Pedro Moreno. Boa tarde a todos. Bom, eu recebi este convite, não? Realmente, não? De uma forma com muita expectativa. Não? Quando cheguei agora aqui nesta reunião, eu encontrei um fato inédito, realmente inédito, de extrema importância, que vale a pena ser destacado. Não? Nós temos alunos, não? Da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal da Bahia, da Universidade Federal de Sergipe, como vocês, não? E da Universidade do Estado da Bahia, do curso de Urbanismo, não? Trabalhando de forma integrada e preparando uma proposta de extrema importância. Eu acho um fato inédito que merece reconhecimento. Eu acho que não deve ficar aqui, não deve passar por alto. Não? Eu acho de que se está criando um processo social amplo de consciência, de tomada de consciência, uma nova sociedade, que é de vocês, que são jovens, não? Que vão construir daqui aos próximos 30 anos, 50 anos. Não? Necessitamos pensar dessa forma, pensar em rede. As universidades e os estudantes estão pensando em rede. Estamos no século XXI, que é o século das redes. Não? E nós temos problemas de mobilidade. E temos problemas nas calçadas, nos passeios. Não? Então eu não posso me omitir de ser crítico, de destacar o positivo, não? Que se está construindo uma rede social de estudantes, de futuros profissionais,
que estão integrando a tecnologia e a política de uma maneira muito interessante, não? E também o papel de João, não? Que João orientou, e se vê claro a mão de um urbanista como João neste processo e neste documento, não? Este documento de extrema importância. Eles colocaram por acaso uma passarela aqui. Esta passarela é a característica de Salvador. Quem não morou em Salvador, quem morou, veio de outra cidade, eu sou peruano, Lima, conheci várias cidades latino-americanas no mundo, não? Eu vejo que Salvador sem passarelas não poderia funcionar. Salvador é a cidade das passarelas, das escadarias, dos planos inclinados. Eu não vejo uma cidade sem conexidade, uma rede conectiva, sem conexões, sem este instrumento aqui, esta passarela pensada por Lelê de uma maneira brilhante. E disso eu vou falar mais na frente. Então, a rede é um tecido que nos deixa algumas contradições que quero colocar aqui para começar, não? Eu quero falar um pouquinho disso. A rede material, a rede de infraestrutura de transportes ou de mobilidade, ela não existe se não temos por cima uma rede institucional. Eu repito, aquela rede, não? Aquela infraestrutura, a rede de mobilidade, a calçado, o passeio, o plano inclinado, o metrô, a passarela, o viaducto, ela não existe se não há um acordo em cima de uma rede institucional, uma rede social que possibilita que ela exista. A cidade não funciona sem redes, a metrópole não funciona sem redes. Então, disso eu quero falar, sabe por quê? Vejam o paradoxo, não vou estender muito. Nós temos este aparelho aqui, não? Um smartphone, um celular, não? Ele me fornece conectividade. Vocês podem viajar a qualquer parte do planeta e este aparelho vai funcionar. Ele tem conectividade com diversas tecnologias. É mais, eu estava no meu país, em meio do mar, não? Na lancha, e me ligaram por telefone de Salvador. Ela me orientando que me ligava. Opa, eu não consigo falar com ela aqui em Salvador, e em meio do mar pegou e falei com ela. Não? Eu digo, como funciona a telefonia no planeta? Eu fiquei, isso me fez meditar agora o que está ocorrendo, que temos um paradoxo, que todos nós temos este smartphone, não? Que nos vincula a uma rede ampla do século XXI, metropolitana, mundial, global, no qual podemos enviar imagens, não? Sons, nos comunicar, e depois de guardar aquele aparelho no bolso, temos dificuldades para caminhar, porque não temos a rede que nos permita caminhar. Temos dificuldades para encontrar o ônibus, não encontramos o ponto de ônibus, ou queremos a passarela que está mal localizada aí por diante. Então, essas duas redes, não, estão relacionadas. A rede de transporte, de mobilidade, necessita uma rede institucional, uma rede que possibilite a participação social, entre outros aspectos, para que ela se materialize e se construa. Não devemos ser ingênuos. O que está ocorrendo na cidade é que há muitos projetos que estão todos como um grande quebra-cabeças. Nós tentamos compreender qual é a intencionalidade desse quebra-cabeça de projetos e se eles algum dia formarão uma rede. Não? Por isso, deixo minhas palavras, tenho esperança, sou como Daniel, tenho esperança, não? E tenho esperança a partir de vocês, que são jovens, não? Que estão vivendo o século XXI. Então, se queremos uma rede de transporte, uma rede de mobilidade, temos que pensar uma Salvador para o século XXI, uma Salvador moderna, não? Uma Salvador antenada, por que não dizer, não? Que seja mais democrática. Não? A democracia numa cidade se mide pela largura de seus passeios. Eu só quero agregar a este documento que achei muito original, muito bom, excelente. Agregar, não? Temos que revitalizar os passeios, sim. Também temos que dar uns 50 centímetros a mais de largura. Incrível, pode ser uma revolução. Só dar 50 centímetros, 1 metro mais de largura na grande rede de passeios de calçadas de Salvador pode ser uma verdadeira revolução. Seria devolver a cidade às pessoas. Não? Nós temos que ter claro esse objetivo para o futuro. Não sei se ocorrerá daqui a partir no próximo ano, daqui a 10 anos, mas sim daqui a 30 anos podemos ter esse objetivo claro. Essa Salvador que vocês estão construindo vocês a partir deste evento. Não? E eu parabenizo a comissão organizadora. Não? Obrigado. Agora passo a palavra à professora Glória Cecília Figueiredo. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, né? Agradeço muito o convite da comissão organizadora. Acho uma grande novidade, um grande protagonismo e muito bom de ver, né, jovens estudantes de diversas instituições, do IFBA, da Faculdade de Arquitetura, da UNEB, de diferentes cursos da arquitetura, urbanismo, do urbanismo,
fazendo essa discurso de edificações, e também estou muito feliz porque eu fui estudante agora é IFBA, mas na minha época era Cefet, então para mim é como uma de edificações, então para mim é uma grande volta no tempo. Revi professores, o professor Severiano, a professora Gina, foram meus professores, e é uma delícia, assim, voltar no tempo e ter esse encontro de gerações com agora vocês que são estudantes do IFBA. E acho que realmente esse plano aí, da forma que ele se propõe, né? O Poder Público Municipal diz que a expectativa que Salvador 500 ele tenha uma duração de 35 anos, né? Então é boa parte aí da flor dessa juventude de vocês que está desabrochando agora. Com isso eu não quero dizer que o plano não é das outras idades, dos mais velhos, mas eu acho que quanto mais idade tem, a gente fica mais inserido nesse mundo, e vocês estão fazendo uma construção de inserção social numa fase bastante decisiva. Então, acho que é fundamental mesmo essa participação, e é muito importante que, além de construir essa discussão interna do IFBA, que vocês também participem das próximas audiências públicas, que é a esfera de debate ampla e com os outros moradores e usuários da cidade. E, nesse sentido, queria começar dizendo isso, né? Que assim, eu posso estar falando bobagem, mas João, que é meu colega, até onde eu sei, vocês estão construindo essa discussão desde agosto, vocês começam a se preparar e organizar para esse debate. Imagine, para fazer uma discussão aqui, algumas discussões no IFBA, um ciclo de atividades, vocês têm uns meses se preparando. E vocês são apenas um grupo da cidade de Salvador. E aí, com isso, eu quero dizer, e colocar já também, isso já vem sendo colocado nas diversas audiências públicas por vários segmentos, mas que é muito complicado discutir o plano diretor da cidade de Salvador, que tem quase 3 milhões de habitantes, em 4 audiências públicas. Não dá para discutir a minuta de plano diretor em 4 audiências públicas, mesmo que o processo tenha começado ano passado, que tenha tido a discussão dos relatórios anteriores. Efetivamente, a proposta chegou agora, e 4 audiências é muito pouco. Da mesma forma, é importante que essa concepção de participação na elaboração do planejamento urbano, ela não seja uma participação pro forma, no sentido de as pessoas irem para as audiências, colocarem suas opiniões, sem ter uma certeza concreta de como isso vai ser efetivamente incorporado. E, nesse sentido, para que a participação seja afetiva, e assim como recomenda uma resolução do Conselho Nacional das Cidades que orienta o processo de elaboração de planos diretores, é fundamental que a sociedade civil, através de suas representações, ela participe da coordenação do processo. Isso significa participar desde a concepção da metodologia, inclusive, do processo de elaboração, da discussão de onde serão as audiências, passando pela discussão dos estudos, passando pela discussão pela construção e discussão das propostas. Então, é realmente dar vida para a diretriz da gestão democrática do Estatuto da Cidade, né, que foi conquistada aí a duras penas pelo movimento de reforma urbana, da participação na elaboração, na concepção e na implementação do planejamento e dos projetos urbanos. E aí queria marcar rapidamente algumas coisas, porque eu sei que são só 10 minutos agora, né, João? Eu já passei quanto? 5? Então alguém me avise. Mas eu queria só tentar marcar, nesses 10 minutos iniciais, mais 2 conjuntos de questões. O primeiro é que esse processo, essa novidade do Salvador 500, que parece uma novidade, na verdade se insere num processo aí do planejamento urbano da cidade de Salvador, que pelo menos nos últimos 11 anos vem se caracterizando por um modo de fazer planejamento urbano que, infelizmente, tem atendido quase que exclusivamente os interesses de empresas imobiliárias e algumas grandes corporações da cidade. Com isso, a gente não quer dizer que empresários não devam ser considerados na construção de projetos e no planejamento da cidade. A questão é que não podem apenas os empresários serem considerados. E aí a gente vai ter, desde o plano diretor de 2004 até mesmo essa proposta, uma espécie de plano diretor que ele tem como traços característicos o fato dele ter um conjunto de diretrizes, princípios, que são até muito importantes, de afirmação de direitos, etc. Mas esses princípios e diretrizes e essa afirmação de políticas públicas e de políticas urbanas,
elas não têm um desdobramento em termos de um delineamento de uma estratégia de políticas urbanas efetiva no sentido de projetar e também prever metas qualitativas e quantitativas de atendimento, né, da oferta, da expansão e da manutenção de bens, serviços e redes de infraestrutura pública, sobretudo daquilo que é responsabilidade do ente público municipais, serviços locais, transporte, etc., bem como de ter parâmetros de condicionamento de uso e ocupação do espaço. E aí tem toda uma discussão, acho que aqui principalmente os estudantes de edificações, eles vão estar discutindo muito essa questão dos índices, a professora Gina está ali, nas disciplinas de desenho, né, na discussão de projeto, então você já tem um certo contato com essa discussão, né? Mas a questão é que a definição desses parâmetros urbanísticos, ela tem que representar e significar uma discussão da forma de ordenamento do território, da ocupação do uso do espaço, que consiga fazer com critérios, né, critérios técnicos e também de respeito à capacidade de suporte urbano ambiental do espaço municipal, e que dê conta de articular as diferentes atividades que são necessárias para essa vida em comum. Isso tudo porque, né, a cidade, ela não é uma soma de edifícios, né? A cidade, ela na verdade é uma vida coletiva, né? Nós precisamos um dos outros para sobreviver. A gente tem relações de reciprocidade, ninguém sozinho se reproduz sozinho, ninguém vive sozinho. Então na cidade, na verdade, é esse grande espaço de questões comuns, de espaços comuns, de redes de infraestruturas públicas comuns, de patrimônio ambiental comum, que a gente precisa compartilhar como parte da nossa própria vida e da própria possibilidade de vir em sociedade. Então a cidade, ela é a própria possibilidade de vir em sociedade. Então, por isso aí a importância da discussão do plano diretor. Mas a gente vai ver que o que a gente vê nos planos diretores definidos de forma efetiva, né, tem lá direito à cidade, tem lá habitação para todo mundo, como princípio, universalização do saneamento, mas você só tem espacialmente definido aspectos que acabam favorecendo interesses de alguns grupos muito específicos, sobretudo, ultimamente, desde 2004, do plano diretor de 2004, a gente vem percebendo os interesses imobiliários. Então a gente tem, por exemplo, um aumento de coeficiente de aproveitamento de forma indiscriminada. Indiscriminada, é aumentado, não tem estudos específicos que tratem dessa questão de parâmetros, coeficiente de aproveitamento e potencial construtivo compatível com a capacidade de suporte instalada de infraestrutura, com as questões geotécnicas, geomorfológicas em relação a cada espaço da cidade. E aí a gente também já coloca uma questão que para nós é muito complicada. O plano diretor que está sendo proposto, ele não apresenta um zoneamento delimitado com mapa. Ele tem um método que ele trata a cidade por macroáreas. Salvador é um território enorme, muito diverso. As macroáreas, elas fazem uma regionalização através de questões comuns e similares, mas a gente precisa fazer uma convergência entre questões comuns, mas também das diferenças desse território. Então a gente tem um território que ele é extremamente diverso, e aí é fundamental que a projeção de utilização do espaço ela seja tratada, né, de uma forma que você consiga ter concretamente essa distribuição, e aí o zoneamento ele permite essa possibilidade. E nesse sentido, inclusive, é que a Constituição nossa, ela define que o plano diretor é o principal instrumento da política de desenvolvimento urbano e expansão urbana. Então, se a gente pensa em termos de expansão, né, e aí pensando a expansão também como potencial de produção da cidade, que não é só produção construtiva e imobiliária, né, mas também de reprodução de outros espaços, mas onde a produção imobiliária e a produção de ambiente construído assumem um papel, sim, decisivo, é fundamental saber que índices e que potencial construtivo vai incidir em cada pedaço específico do território, com suas características ambientais, de ocupação, de densidade. E isso não está colocado. Então é impossível, é uma grande abstração você definir zonas, definir parâmetros sem saber em que lugar mesmo do território está incidindo. Então, eu imagino, ninguém está controlando meu tempo, mas
Eu acho que eu já devo ter chegado nos 10 minutos, eu vou parar, tem outras questões, mas a turma da organização me explicou que vai ser um bate-volta, que vai abrir para colocação de questões da plenária, então vou ter a oportunidade de tratar de outras questões. Mas essas já eram algumas assim, que eu queria colocar como ponto de partida para a discussão. Obrigada. Nossa palavra agora para a representante da articulação Centro Antigo e Centro Histórico, Ivana Shasta. Boa tarde, potências. A articulação do Centro Antigo Histórico agradece essa poderosa iniciativa dos alunos do IFBA e nos representa por cada ponto colocado, refletido por eles. Eles também não só nos representam, como demonstram que eles estão avançando daquelas linhas terríveis da ditadura que infelizmente o nosso aparelho público municipal, estadual e federal ainda permanece, trazendo ainda seus projetos sem de fato considerar a consulta pública. Então eu vejo que o futuro pode ser diferente a partir de vocês, porque com certeza a minha geração, que alguns deles estão nos cargos que acabam dando as canetadas para como é que a cidade vai acontecer, eu vejo que vocês vão fazer a diferença. Vocês sabem que as leis não vêm de cima e que é necessário a participação e a reflexão do pensamento de vocês. Uma outra coisa que eu senti logo no início desse seminário foi que a presença maciça é de negras e negros, são de potências negras. E da mesma forma que eu percebi isso, que me contemplou também como negra, eu percebo que o PDDU, essa minuta do PDDU, pensa que nós só temos 3 pinceladas de negritude nessa terra. Essa terra foi construída desde o início com sangue do negro. E o Centro Antigo e o Centro Histórico sangra, mas sangra pelo o descaso histórico que há, né, dessa sociedade que habita e que construiu a cidade. E neste momento eu percebo que aqui o IFBA está produzindo pessoas, indivíduos, cidadãs e cidadãos que vão fazer a diferença, que vão saber considerar a opinião dos vizinhos, que vão saber a importância da rede e vão saber mais ainda, vão saber que não adianta você planejar num papel e não ter experiência e não ter vivência, porque quem anda nas passarelas, quem anda nas calçadas, quem anda pulando os buracos, somos nós. Eu sou péssima de números, mas se eu não me engano, eu acho que 80% de comunidade negra. Quantos porcentos nós temos contemplando, de fato, nós somos contemplados no PDDU? Gente, parece uma pinceladinha assim, ó. A gente tem que botar da ponta, e nós sabemos que alguns pontos já garantidos foram omitidos, mas numa das audiências eu lembro que ficou o compromisso da Tânia Scofield de não se esquecer das ex-quinta, que contempla a garantia da comunidade negra quilombola e comunidades tradicionais, grata glória. Bem, a articulação do Centro Antigo ela é composta por uma parcela significativa da população de Salvador, porque nela está nada menos do que o MSTB, pessoas que ocupam os espaços que estão aí abandonados e que ocupam por necessidade. Está aí a comunidade organizada lá da Chácara Santo Antônio, também os artífices da Conceição que sofreram demais. Eu sei que vocês sabem porque alcançou a rede, nós sabemos que aqueles artífices estão lá há muito tempo, são ferreiros, marmoreiros, trabalhadores que estão fazendo a nossa cidade, são os nossos artistas e que estavam para ser retirados de lá para serem colocados outros artistas que não eles, novos artistas que merecem ter a vista para a Baía de Todos os Santos. Também a Ladeira da Preguiça, nós vimos uma foto na qual o cidadão Marcelo foi terrivelmente agredido
pela Guarda Municipal e nós vimos que saíram notícias que não foram positivas dizendo que ele que agrediu. Isso é mentira. A Gamboa, também, que é uma outra comunidade que está sendo afrontosamente, acentuosamente abusada no seu direito à moradia, sem nenhum tipo de garantia, o coletivo da Vila Coração de Maria e o movimento Nosso Bairro 2 de Julho. Todos estes movimentos, eles são compostos por pessoas da comunidade negra, sim, são pessoas organizadas e não são aparelhados com nenhum tipo de partido. Nós somos apartidários, nós não admitimos também de que nenhuma forma seja associado nenhum tipo de político partidário conosco. Porque já saiu aí em algumas notícias que a articulação estava associada com o político X ou Y e não é o nosso caso. Não queremos e fazemos a boca grande a propaganda que nós somos, sim, comunidade civil, organizados. Então já parabenizei, já agradeci e quero falar que o movimento, a articulação, ele enquanto representação, enquanto voz dessas pessoas e enquanto vontade, vem fazendo diversas reuniões para que chegue a mais pessoas, né, a reflexão da necessidade de participar nessas audiências, que são pequenas devido à própria complexidade que é o pensar este PDDU. Nós sabemos que diversos deles anteriormente foram pensados e estão aí, estão passando por um processo jurídico, porque não contemplaram exatamente o que está acontecendo com este PDDU, não contemplaram a participação da sociedade civil. E quando você faz um PDDU e faz 4 audiências públicas, está demonstrado de que isso não é uma participação pública. Isso é algo ditado e vai virar um engodo para algo que pode durar 10 anos ou mais, porque ainda tem um plano 500, ainda tem uma LOUS. Eles simplesmente, quando eles falam sobre a operação consociada, eles dão espaço que pertence à nossa sociedade, não como cheque em branco, isso para possíveis operações que vão ser, sim, contempladas para a especulação imobiliária, para exatamente essas... Acabou? Eu sou péssima de cartografia, assim, certo, gente? Eu sou dessas cartografias de criança. Mas se alguém quiser aí... Mas essas são as áreas consorciadas. E concorda, Glória, que eu, assim, para não falar nenhuma besteira, porque, assim, gente, o meu território é meu corpo. Eu sou atualmente mestranda da UFBA e eu falo que o primeiro território que nós ocupamos é o nosso corpo. Primeira propriedade da gente. Mas esse território também sofre suas violações constantes e suas interdições e transgressões. Mas aí quando passa para a cidade, eu preciso sim de pessoas potentes como vocês que me ajudem a pensar e refletir o vocabulário, enfim. Já passaram uns 10 minutos, eu penso que eu quero vir a plenária. Muito grata, tchau. Passo a palavra agora a... Quero chamar a mesa Fernando Miranda, representante... Alberto Miranda. Alfredo Miranda. Alfredo Miranda, que é representante da Superintendência de Mobilidade da CEDU. Alfredo, por favor.
boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu estou representando a superintendente Grace Gomes, que ela não pode vir. E realmente, para a gente não ficar sem representação, recebi essa incumbência. E estou feliz porque, como todos já falaram, né, lidar com estudantes é sempre interessante, também já fui estudante, e eu acho que essa mobilização que vocês estão fazendo é muito interessante. Gostaria de falar a provocação colocada pelo professor Juan sobre a questão do modal a pé, já que a gente observa que a última pesquisa de mobilidade, que trabalho na área de mobilidade, você tem o modal a pé aparecendo na região metropolitana, e não tem como pensar Salvador sem pensar a região metropolitana. A maior recorrência no transporte na região metropolitana é a pé. Então é um dado interessante, importante, e triste ou não, a gente observa que às vezes essa grande recorrência do modal a pé, às vezes até por falta de opção, justamente pela questão das tarifas, dos ônibus. Então as pessoas estão deixando, não estão tendo uma opção para utilizar o modal rodoviário, que seja, para utilizar a pé. Então realmente é preciso que tenhamos um olhar muito especial para as calçadas, justamente para poder ser aderente, né? Lógico, no primeiro momento é lógico que a gente precisa de políticas públicas para que o acesso ao transporte, seja ele transporte público, seja ele de que forma fosse metrô, ônibus, que seja, possa se dar de forma plena. Mas um dado importante é a pesquisa, ela mostrou que esse é um problema muito sério na nossa cidade, e o governo do estado está de olhos atentos para isso, né? Eu sei que a prefeitura também tem procurado implementar ações nesse sentido. Essa é uma construção que vai ser feita ao longo dos anos, é uma coisa que eu acho que todos estão olhando para isso, mas de um modo geral a gente precisa que isso apareça mais no PDDU também, de uma forma mais incisiva. Então, assim, de um modo geral, falando sobre a questão da mobilidade, não quero me estender muito, o Estado tem observado, em relação basicamente sobre a minuta do PDDU, que o portfólio de projetos do Estado na área de mobilidade, de uma certa forma, ele tem sido considerado, lógico, não podia deixar de ser, mas é preciso que se tenha uma interação maior, porque existem pontos que, de certa forma, não estão sendo levados, assim, as diretrizes do transporte, de modo geral, estão sendo sim. Todos os nossos projetos da área de mobilidade, eles estão, foram frutos de um planejamento, já desde do PDDU de 2008. Se você olhar, todos eles estão inseridos lá no PDDU, com exceção talvez não, mas a exceção da conexão do VLT com o metrô na estação da Lapa. Mas são pontos que eu acho que não teria como tocar em cada ponto seguido, mas só fica aqui uma sugestão para que a gente possa ter essa interação maior do Estado com o município. E o Estado está fazendo as discussões internas e está elaborando vamos dizer assim, nada oficial, mas um parecer, pelo menos na área de mobilidade é o que eu posso falar, para que a gente vá identificando essas ações ou omissões para que a questão da mobilidade possa ser atendida da melhor forma possível. É isso que a gente espera. E mais uma vez parabenizo, né, a iniciativa da realização desse evento, e o Estado estará sempre presente sempre que for chamado. É isso. Passo a palavra agora a João Pena, professor orientador
nosso da grupo. Bom, eu vou ser bem rápido porque eu também quero ouvir a plateia, mas primeiro eu quero dizer que isso aqui está acontecendo desde julho e por algum motivo, né? E isso tem muito a ver com o fato de a juventude ter sido pouco ouvida no Plano 500. Isso porque a linguagem, eu já falei isso na audiência pública, na última audiência pública, a linguagem que é usada pela coordenação, enfim, pelo Plano 500, para convocar para as audiências, para explicar o material, é uma linguagem muito formal. E a gente sabe que a juventude tem uma linguagem mais específica, a prefeitura sabe fazer isso, quando faz propagandas na TV. A linguagem é muito acessível aos jovens. Então, o fato de não ter sido tão ouvido, talvez a participação ter sido tão maciça, decorra muito da forma como essa relação foi construída ou não pelo Plano 500. E aí eu quero parabenizar os estudantes que desde julho